Capítulo 21, versículos de 1 a 6. Isso, vamos ler juntos, ali pela tela. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Os irmãos. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Versículo 5. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E por último, versículo 6. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. E com base na tua palavra, ó Senhor Deus, nós lançamos nossas redes, ó Senhor Deus, que são os nossos sonhos, os nossos alvos, nossos objetivos, contando, ó Senhor Deus, que tu proverás, ó Senhor Deus, todas as nossas necessidades. Muito obrigado, ó Senhor, porque sempre estás conosco, ó Senhor. Nos momentos que estamos alegres, nos momentos em que estamos entristecidos, ó Senhor Deus, nós queremos te render graças neste momento, porque estamos aqui na tua casa, no intuito de aprendermos um pouco mais, no intuito de celebrarmos também, de glorificarmos o teu nome, ó Senhor. Seja com os teus servos que estão estudando, que estão trabalhando, que estão a caminho dos seus lares, que estão a caminho da tua casa, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. E dirija este culto, ó Senhor Deus. Tu venhas a receber, ó Senhor Deus, este culto nesta noite como um cheiro suave, ó Senhor Deus. Que os nossos corações estejam preparados, ó Senhor, para receber tudo quanto de ti é enviado, ó Senhor. Nós te agradecemos por este dia também, ó Senhor Deus. Dias de afazeres domésticos das tuas servas, dias de trabalho, ó Senhor Deus, dia estudantil, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos. Lembrando sempre aos irmãos que tem a folha, as folhas estão lá atrás, na medida que você for chegando, se você já se acomodou, pegue a folha lá atrás, ou observe alguém que não pegou a folha e distribua para esse irmão. Ajude esse irmão aí nesse momento da distribuição da folha. Nós estamos chegamos no último encontro do Senhor Jesus neste Evangelho de João. Último encontro. A partir da próxima semana, a partir do dia 13, nós daremos início a uma nova série de mensagens. E eu creio que a partir de domingo, né, Rômulo? A partir de domingo os irmãos estarão recebendo uma informação aí no seu celular, lá no YouTube. Vocês estarão recebendo as informações, a informação das mensagens que nós teremos no mês de junho e início de julho também. Okay? São mensagens assim alusivas ao mês, ao período que nós estaremos vivenciando, o país, o mundo estará vivenciando. Então será assim algo bem estimulante, algo que vai aguçar a nossa vontade, a nosso apetite em querer aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós daremos continuidade a um assunto que nós começamos algumas semanas atrás, e que fala a respeito
40 dias de encontros com Jesus. 40 dias de encontro com Jesus. E dentre esses encontros que o Senhor Jesus ele teve encontro com a mulher, já está no primeiro slide. Ele teve encontro com a mulher samaritana, ele teve um encontro com Nicodemos, ele teve um encontro com o paralítico, ele teve encontro com o cego, ele teve encontro com Lázaro, ele teve encontro com os discípulos, e agora nós vamos trataremos hoje sobre discípulos e a pesca. Na semana passada, o irmão Rômulo esteve falando sobre os discípulos, né? O encontro de Jesus com os discípulos. E hoje nós trabalharemos com esse discípulos e a pesca. É interessante que quando nós lemos aí no versículo de número 2, ok? Nós lemos no versículo de número 2, nós vemos aí Tomé. Tomé se faz presente agora. Houve um determinado momento em que Tomé esteve ausente. Quando o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Tomé estava ausente. Tomé não estava ali. E o Senhor Jesus se apresentou 3 vezes após a sua ressurreição. E uma dessas situações Tomé não estava. E agora Tomé está junto. Nós podemos observar aqui pelo versículo de número 2, Tomé, ele está junto com estes 7 apóstolos ali. E é interessante que ele era chamado de Dídimo, ok? Essa palavra Dídimo, lá no original, quer dizer gêmeos. Chamado Dídimo, quer dizer gêmeos. Eu tentei, busquei, mas não encontrei de quem ele era gêmeo. Mas o nome em si, nós sabemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os pais davam um nome aos filhos de acordo com a situação. E quando deu o nome ali de Tomé, Tomé quer dizer Dídimo, ou Dídimo quer dizer gêmeos. Então é só uma curiosidade para que os irmãos estejam sempre assim atentos ao que está acontecendo. Então nós tivemos aí estes 6 encontros do Senhor Jesus, todos esses encontros no Evangelho de João, e hoje nós vamos trabalhar o 7º encontro, que fala sobre discípulos e a pesca, as grandes lições do último encontro. Numa dessas viagens que eu fiz, o pastor Odinal, alguns irmãos conhecem, ele lançou assim, fez uma brincadeira. Nós estávamos dentro da embarcação, neste mesmo mar, né? E ele chamou 7 discípulos, 7 pessoas, e no meio dessas 7 eu estava junto, e ali ele falou assim, olha, pediu ao dono, aquele comandante da embarcação, falou assim, olha, me dá uma rede aí, tipo uma tarrafa, me dá uma tarrafa aí. E aí ele deu uma tarrafa a um dos pastores, falou assim, agora vocês 7 estarão jogando essa tarrafa no mar, para ver quantos peixes vocês conseguem pegar. Quantos peixes? Aí ainda falou assim, qual foi o lado que Jesus mandou que jogasse a rede, jogasse a tarrafa? Aí nós falamos, esse lado. Aí ele falou assim, então lança a rede. Aí nós lançamos a rede, esperamos um pouquinho, aí puxamos a rede depois. Aí quando puxamos, aí não veio nada. Não veio nada. Eu disse, olha, vocês, eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas quando os discípulos puxaram, quando os apóstolos puxaram a rede, no momento que o Senhor Jesus estava presente, vieram 153 peixes, mas vocês não conseguiram nada. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre as aparições, as grandes lições do último encontro do Senhor Jesus, que está aí no versículo, que vai do versículo 1 até o versículo 25, que este livro é composto de 25 versículos. Tá bom? Muito bem, vamos fazer a leitura do versículo de número 1, aí pelo nosso slide, que diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. O último encontro de Jesus com os seus discípulos após sua ressurreição foi marcada por 8 ricos princípios. Então vamos observar esses 8 ricos princípios, esses 8 ricos ensinamentos do Senhor Jesus nesta noite. A primeira situação que nós encontramos aqui foi o cuidado. Primeiro princípio, cuidado com as suas decisões
impulsivas. E aí no versículo de número a ser preenchido aí pelos irmãos, né, a palavra impulsivas, e aí no versículo 2 e o versículo 3, nós lemos assim: foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. É interessante que dentro desse primeiro princípio aqui, nos fala a respeito do cuidado com as nossas decisões assim impulsivas. Existem situações em nossas vidas em que nós tomamos decisões, e essas decisões nós tomamos por impulso. Aquele momento, você faz alguma coisa e de repente você para analisar e fala assim: meu Deus, poderia ter acontecido alguma coisa ruim na minha vida. Mas eu agi por instinto, o instinto te leva a fazer alguma coisa. Se de repente alguém do seu lado sacar uma arma para você, para um assalto, Deus estar não permita, ele saca uma arma para você, a atitude nossa é fazer logo isso, né? A atitude nossa é logo tentar tirar aquilo da nossa frente. Então nós temos que ter o máximo de cuidado com as nossas decisões. Até mesmo dentro de casa, nós precisamos parar e não sermos impulsivos. Se ouvimos alguma coisa da nossa esposa, do esposo, do pai ou dos filhos, nós precisamos parar e analisar. O que está acontecendo? Observe que essa pesca deles aqui, essa pesca não foi uma pesca planejada. Não foi uma pesca planejada. Pedro, ele estava assim um tanto quanto desesperançoso devido aos acontecimentos. E ele falou assim: olha, eu vou pescar. E o grupo que estava com ele falou assim: ó, nós também vamos contigo. Então foi uma decisão assim impulsiva. Não parou para analisar: não, peraí, existe uma promessa da parte do Senhor, existe uma palavra do Senhor que ele estaria voltando, existe uma palavra do Senhor em que nós daríamos continuidade ao reino dele na face da terra. Mas ele tomou uma decisão impulsiva. E às vezes nós tomamos essa decisão também. Tem situações na vida conjugal em que um esposo fala assim: vou embora, não aguento mais, estou indo embora. Aí a esposa fala: vai mesmo, se você quer ir embora, você pode ir. É uma decisão impulsiva, porque se de repente para e os dois começam a conversar, começam a analisar o que está acontecendo, eles poderiam chegar a um acordo. Mas naquela decisão, pode ir, vai embora mesmo. Então foi uma decisão impulsiva e que tem consequências. Traz consequências não apenas para o casal, mas traz consequências também para os filhos. Então essa decisão de Pedro aqui foi uma decisão impulsiva. O fato é que Jesus não estava na direção daquela pescaria. Jesus não estava na direção daquela pescaria. Não foi o Senhor Jesus que falou com eles assim: ó, vocês podem ir, vocês vão pescar, vocês fiquem lá tranquilo, vocês fiquem pescando lá, arrecadando dinheiro para a família de vocês, até eu falar, até eu encontrar com vocês novamente e dar uma direção do que vocês devem fazer. Não, essa pesca não estava sob a direção de Jesus. Jesus não estava no controle daquela pescaria. Se você agir sem orar e pensar, amanhã vai chorar e amargurar. Se você agir sem orar e sem pensar, amanhã você vai chorar e amargurar. Então é necessário que tudo que viermos a fazer, nós vamos parar, vamos analisar qual a direção que eu devo tomar, o que eu preciso fazer numa situação igual a esta aqui. Então Pedro foi impulsivo, e este era o temperamento de Pedro. Pedro era impulsivo, ele sempre falava alguma coisa e Jesus dava um corte em Pedro. Sempre Jesus falava algo, dava um corte, Pedro falava algo, Jesus dava um corte em Pedro. Então Pedro agia muito pela impulsividade. E muitos de nós somos levados, muitos cristãos, muitos seres humanos são levados assim por impulsos. Eu vou agir, vou fazer, não, tem que ser agora. Vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. Não, tem que ser agora, eu quero agora, vou resolver agora.
Existem pessoas que são assim, existem esposas que são assim, existem esposos que são assim também. Então nós precisamos parar e analisar. Aquela não foi uma orientação dada por Jesus. Pedro agiu por impulso. Sabia de uma coisa? Eu vou pescar. Tanto é que apareceu ali em negrito, né? Vou pescar. E infelizmente, Pedro, por ser um líder, ele não foi sozinho. Os outros falaram assim, nós vamos contigo também. Os outros 6 foram com ele. Ele era um líder, e nós sabemos que líder é um agente influenciador, mas pode ser um agente influenciador tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Então os outros 6 falaram assim, não, nós vamos contigo também. Nós não vamos ficar. Inclusive João, que foi aquele apóstolo que estava com a cabeça encostada no ombro de Jesus. João estava no meio deles. João estava junto. Então, às vezes, nós encontramos no seio da igreja, dentro da igreja, irmãos que teve uma vida assim durante 10, durante 20, durante 30 anos, uma vida assim tranquila na presença do Senhor, mas de repente se deixa levar por alguém que toma uma decisão impulsiva. Então, nós temos que ter muito cuidado para pararmos e analisarmos essas questões. O que as pessoas estão nos apresentando? O que as pessoas estão nos oferecendo? Eu tenho que parar e analisar. Não é porque alguém tomou uma decisão que de imediato eu vou seguir essa pessoa. Se você segue, você passa a ser massa de manobra. Se você não para raciocinar. E o que mais nós encontramos aí por fora são pessoas que são levadas como massa de manobra de um líder. Então, a primeira situação que nós vemos, o primeiro aprendizado que nós podemos tirar desse encontro do Senhor Jesus, deste último encontro do Senhor Jesus no Evangelho de João, foi que nós precisamos ter cuidado com as suas decisões impulsivas. Aí no slide seguinte nos fala, de número 2, o segundo aprendizado nos fala, atente porque a frustração pode prejudicar a visão. A frustração pode prejudicar a visão. Observe o texto, o versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles lhe responderam que não. Interessante que Jesus perguntou a eles, filhos, vocês têm algo para comer? E eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Às vezes as pessoas se sentem assim, cansadas, frustradas, e a frustração cegou os olhos daqueles discípulos. A frustração. Por que a frustração? Porque eles estavam esperando alguma coisa diferente. Eles estavam esperando algo diferenciado. Eles estavam esperando eles sabiam que aquele era o Cristo, sabiam que aquele era o Messias, sabiam que aquele era o Filho de Deus. Mas na cabeça deles girou uma situação que, olha, ele vai acabar com o poderio romano aqui. Ele vai acabar com toda essa situação. E nós seremos assim um povo liberto de Roma. Nós seremos um povo assim que poderemos caminhar com as próprias pernas. Nós não precisaremos mais dar tributos a Roma. Então gerou uma certa frustração. E quando gera uma frustração, nós ficamos um tanto quanto cegos. Nós não conseguimos ver algumas coisas. A frustração, ela impede que você veja um pouco mais adiante. É como se tivesse uma névoa diante dos nossos olhos e você não conseguisse ver nada mais adiante, nada mais à frente de você. Jesus se apresentou a eles, Jesus estava na praia, mas eles não conseguiram ver Jesus. Por quê? Porque agiu de uma forma assim impulsiva, agiram de uma forma assim que estavam frustrados com uma situação. Estavam frustrados e não conseguiram ver Jesus lá naquele local onde ele estava. Por que você agiu como Pedro? Por que às vezes nós agimos como Pedro? Agimos de uma forma assim, eu estou frustrado. Algumas pessoas, eu sempre falo isso aqui na igreja, algumas pessoas deixam de frequentar a igreja, algumas pessoas se afastam do caminho do Senhor, porque estão frustradas com alguma coisa, frustradas de repente porque não conseguiram obter aquilo que elas desejavam obter dentro daquele tempo determinado por elas, não por Deus.
Então, por se sentirem frustrados, às vezes se afastam. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um tempo, vou puxar o freio de mão. Então, a frustração, às vezes, faz com que nós fiquemos cegos e não conseguimos ver aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Então, atente, porque a frustração pode prejudicar a visão. Se alguma coisa não está dando certo na sua vida, se alguma coisa não está funcionando da maneira como você gostaria que estivesse funcionando, não se frustre, não fique frustrado. Você pode ficar até um pouco assim, pensativo, continuar orando ao Senhor, mas não permita que esta frustração te afaste do Senhor. Eu estou tomando remédio há 3 meses, mas o remédio não está fazendo efeito, então, quer saber de uma coisa? Vou parar de tomar esse remédio. Continue tomando remédio. Às vezes é um remédio homeopático, e nós sabemos que o remédio homeopático, ele demora bastante para fazer efeito no nosso organismo. Então continue, não fique frustrado. Às vezes as pessoas contraem algum tipo de enfermidade e ficam frustradas porque contraíram aquele tipo de enfermidade. Eu sou filha de Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor, e ficam frustradas por causa disso. Às vezes a situação não vai bem dentro de casa, no trabalho, na igreja, as pessoas ficam frustradas. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar um outro emprego, eu vou procurar uma outra igreja. Ficam frustradas porque as coisas não aconteceram da maneira como elas queriam. As coisas não estão acontecendo da maneira como eu quero, como eu gostaria que acontecesse. Nós podemos observar esse novo rumo que a nossa igreja está tomando. A igreja, deu um estalo assim, e nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Podemos não estar assim, aos olhos de alguns, crescendo numericamente, mas nós estamos amadurecendo. E de nada adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. O que o Senhor quer é isso, a cada dia mais a nossa igreja está ocupando esses espaços que estavam vazios antes. É isso que o Senhor quer. Pessoas que estão querendo aprender, pessoas que estão buscando do Senhor, pessoas que mesmo envolvidas em algum tipo de situação frustrante, mas eu estou na presença do Senhor. Eu quero buscar, eu quero aprender do Senhor. Eu não vou me deixar abater. Pedro se deixou abater, aqueles outros 6 se deixaram abater. Mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque vocês não se deixaram abater. Eu creio que se eu fosse perguntar a alguns dos irmãos como foi o dia hoje de vocês, de repente alguém vai falar assim: pastor, meu dia hoje eu tive um probleminha. Eu tive algum tipo de dificuldade no trabalho, em casa, na escola, ou quando foi sair para fazer alguma compra. De repente alguém aqui no nosso meio teve algum tipo de dificuldade no dia de hoje. Ficou um pouco frustrado? Ficou frustrado, mas você está aqui. Está aqui. O que Pedro deveria fazer naquele momento, juntamente com estes outros 6, é permanecer dentro da palavra, dentro da orientação do próprio Senhor Jesus. Mas só que Pedro não consultou Jesus. Não consultou Jesus e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Voltarei às minhas atividades profissionais, porque a atividade profissional de Pedro era a pesca. Voltarei às minhas atividades pesqueiras, voltarei às minhas atividades anteriores. Vou voltar, retornarei de onde eu conseguia dinheiro, de onde eu extraía, de onde eu tirava dinheiro e levava sustento para dentro da minha casa. Mas só que ele esqueceu que um dia o Senhor o tirou daquela condição de pescador e falou assim: de hoje em diante te farei pescador de homens. Te farei pescador de homens, a partir de hoje te farei pescador de homens. Parece que ele esqueceu desta situação. E às vezes nós que lidamos com a Bíblia, nós que estamos lendo a Bíblia todos os dias, às vezes alguns de nós paramos e começamos a analisar e bate uma frustração. Bate uma frustração no adolescente, bate uma frustração no jovem, bate uma frustração no adulto, bate uma frustração dentro da família. Mas só que nós precisamos consultar ao Senhor, saber se o Senhor está no controle ou nós que tomamos aquela decisão. No terceiro ensinamento que nós aprendemos dentro deste último encontro do Senhor Jesus com os seus apóstolos: esteja pronto para obedecer e recomeçar. Esteja pronto para obedecer e recomeçar. É interessante que quando nós observamos esse versículo de número 6, Jesus fala assim, ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes.
lancem a rede do lado direito. O que vem à nossa mente? O que vem à tua mente neste momento, quando Jesus mandou lançar a rede do lado direito? Eu creio que durante a noite toda, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles lançaram a rede para o lado direito, lançaram a rede para o lado esquerdo, e eles poderiam falar assim: olha, já desistimos, não vamos lançar mais a rede não. Nós estamos voltando, nós estamos retornando. Mas um dos princípios principais aqui que nós podemos observar, a primeira palavra aí, é obediência. Quando nós estamos debaixo da palavra, quando nós estamos sob a palavra do Senhor, nós conseguimos tudo o que nós queremos. Conseguimos tudo quanto o Senhor tem para cada um de nós. Jesus agora está no comando. Antes Jesus não estava no comando. E eles não pegaram nada quando Jesus não estava no comando. Mas agora o Senhor Jesus estava no comando. Quando aguardamos o comando de Jesus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Às vezes lemos a Bíblia, relemos a Bíblia e tomamos as nossas próprias decisões. Aí o negócio não flui, não acontece. E aí começa a vir a bater a desobediência, começa a bater um desânimo, começa a bater a frustração. Mas a primeira coisa, quando Jesus fala assim, ó, lancem a rede do lado direito, ele, de imediato lançaram. Porque agora Jesus estava no comando. E eles lançaram, e a palavra nos diz um pouco mais adiante, que eles pegaram 153 peixes. E era muito pesado. Mas a rede não se rompeu. Então a primeira coisa que nós precisamos observar, temos que observar dentro desse terceiro ensinamento aqui, esteja pronto para obedecer e recomeçar. E recomeçar. Uma das dificuldades do ser humano é não querer recomeçar. Inicia-se um negócio, começa ali a trabalhar numa determinada área, não dá certo. Não, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, não darei continuidade, eu vou ficar por aqui porque não deu, vou fechar minhas portas, baixar as portas, porque não deu. Nós temos que aprender com Pedro a recomeçar. Pedro aqui, ele recomeça a sua vida, uma nova trajetória ao lado de Jesus. E uma das coisas que nós precisamos estar sempre atento, se houve uma queda, a própria palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós precisamos, ter essa visão de um recomeço, de um reinício. Às vezes as pessoas têm algumas dificuldades em retornar para a igreja porque deu um passo errado na vida, e aí fala assim, não, eu não vou voltar porque eu vou ficar com vergonha, eu tenho vergonha de novamente frequentar a minha igreja, eu tenho vergonha de ir para uma igreja próxima porque as pessoas sabem o que eu fiz. Negativo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, o Senhor já te perdoou. Aquilo que você fez, o Senhor já perdoou. Dos seus pecados jamais me lembrarei eu. Deus não vai olhar mais para aquilo, porque Deus não se interessa no que ficou lá atrás. Deus se interessa pelo que está pela frente, naquilo que Ele pode te oferecer, naquilo que você pode fazer. Então, além da obediência, nós precisamos observar este recomeço de vida, recomeçar. Quantos homens, quantos pais, quantos chefes de família são demitidos de alguma empresa e falam assim, e agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos trazer alimento para dentro dessa casa? Mas o Senhor então abre uma porta e você tem uma oportunidade de recomeçar. E de repente esse recomeço, esse reinício na sua vida, parece que é melhor do que quando você parou aqui. Agora parece que as coisas começaram a fluir de uma forma totalmente diferente. E as coisas começaram a fluir totalmente diferente agora para Pedro. E isso também não aconteceu somente com o apóstolo Pedro. Isso pode acontecer com você também, meu irmão. Isso pode acontecer também comigo. Pode acontecer com qualquer um de nós. De um recomeço. Eu quero reiniciar. Ah, não deu certo a primeira vez. Não, mas eu vou tentar. Não deu certo a segunda vez, mas eu vou continuar. Então, de um recomeço. Mesmo a nível, igual eu já falei, a nível espiritual, deu alguma coisa errada na sua vida,
recomece, recomece. A parábola do filho pródigo é um exemplo claríssimo para cada um de nós. Aquele rapaz que quis ter um reinício na sua vida, quis reiniciar a sua vida, quis reiniciar a sua jornada, quis reiniciar as suas atividades dentro daquela família. Então não podemos parar. Então, duas situações que nós aprendemos aqui neste ponto de número 3, esteja pronto para obedecer e recomeçar, ok? Lancem a rede do lado direito do barco, e foi justamente isso que eles fizeram, e ali eles tiveram uma grande surpresa, poderiam perfeitamente, igual eu mencionei, mas olha, nós não conseguimos nada, então, Senhor, nós estamos retornando para a praia, estamos retornando para a areia, vamos recolher nossas redes, vamos puxar e atracar nossas embarcações, o nosso barco, porque nós não conseguimos nada. Mas eles, firmados na palavra do Senhor, primeiro obedeceram e depois eles tiveram então uma enorme surpresa. No ponto de número 4, nos diz assim: nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. E aí o versículo de número 7 nos fala assim: o discípulo a quem Jesus amava, no caso era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. É interessante quando nós observamos esse ponto número 4, que fala que nunca fuja da presença do Senhor. Só existe mudança quando existe arrependimento. Só existe mudança quando existe arrependimento. Nunca fuja da presença do Senhor. Quando você foge da presença do Senhor, devido à sua fraqueza, na realidade, não houve uma mudança que verdadeiramente deveria acontecer na tua vida. Eu lembro em uma das pregações que o irmão Rômulo esteve aqui à frente pregando, ele falou sobre metanoia, estava falando sobre metanoia. E existe uma diferença muito grande entre metanoia, que é uma palavra grega, e metamelomai, que é outro tipo de arrependimento, dois tipos de arrependimento. E a metanoia é um tipo de arrependimento que te leva à salvação. E metamelomai é algo que você fala assim: me arrependi de ter feito isso. Sabe, tipo Judas. Foi o que aconteceu com Judas, foi uma metamelomai. Pedro, quando ele fala assim: Senhor, olha, eu vou te seguir. Senhor, eu estou contigo. Após todos esses episódios aqui na vida de Pedro, Pedro tomou uma decisão, falou assim: olha, a ponto de Jesus falar assim: apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Então, quando nós observamos algumas pessoas que no meio do caminho, no meio da trajetória da vida espiritual, algumas pessoas falam assim: eu vou dar um tempo, eu vou parar por aqui. Então, verdadeiramente, algumas pessoas queriam uma mudança assim, externa. E essa mudança que o Senhor Jesus faz em nossas vidas, primeiro é interna. Depois que ela vem, para a parte exterior. Depois que começa uma transformação exterior. Mas primeiro começa aqui dentro. Eu preciso entender o porquê de Cristo ter vindo, porquê de Cristo ter morrido na cruz, porquê Cristo derramou o seu sangue no Calvário. Eu preciso entender isso. E aceitar essa ideia de Deus, o projeto de Deus na minha vida. Agora, quando eu venho para a igreja, quando as pessoas vêm para a igreja apenas no intuito de uma mudança exterior, então não é a metanoia, é a metamelomai. É uma coisa assim, eu quero simplesmente uma mudança social. Eu quero uma mudança comportamental. Eu quero uma mudança comportamental. Por isso que é muito importante, eu sempre bato nessa tecla em relação aos nossos filhos. Às vezes não tem criança que nasça crente. Não, meu filho nasceu crente. Não existe criança que nasça evangélica, que nasça salva. Não existe. Com o tempo, essa criança terá que alcançar a salvação, buscar a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos perfeitamente que até chegar à idade da razão, toda criança, que se o Senhor Deus o chamar, ou a chamar, essa criança vai direto para o lado do Senhor Deus, irá para os céus. Mas depois que passar da idade da razão,
Todo filho tem que tomar uma decisão. Às vezes os filhos se acostumam na igreja, a viver na igreja. Acostumou porque os pais levam desde novinho. Então eu me acostumei para a igreja, acostumei para a igreja. Você é o quê? Não, eu sou um crente, Na realidade, ainda não é um cristão. Mas ele acostumou com o sistema. Os meus pais vão, então eu estou indo também. Então nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Um dia eu tenho que reconhecer, eu preciso reconhecer que Cristo morreu por mim. E se eu reconheço que Cristo morreu por mim, eu posso sair desta igreja, mas vou buscar uma outra igreja. Eu posso me aborrecer com os irmãos desta igreja, mas vou buscar uma outra igreja. Eu jamais ficarei longe, no caso as pessoas, no caso os cristãos, jamais ficarão longe da presença do Senhor. Olha, eu não quero mais saber de igreja. Mas a fraqueza, às vezes, impede que a pessoa fique na presença do Senhor. E a presença do Senhor é algo muito importante para cada um de nós. Fuja. Fugir, ou a fuga, melhor dizendo, não é algo salutar para cada um de nós. A fuga diante da presença do Senhor não é algo bom para cada um de nós. Aí nós já lemos o versículo de número 5 agora, o ensinamento aí da parte de número 5 nos fala a respeito de empenho. Nos fala a respeito de empenho. Lembre que o milagre é precedido de empenho. É precedido de empenho. O que aconteceu com eles ali? Jogar as redes novamente. Eu tenho que me empenhar. Lembre que o milagre é precedido de empenho. Eu espero que Deus realize algum milagre na minha vida, então eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Existe um ditado que diz o seguinte: quando o homem coopera, Deus opera. Eu tenho que fazer a minha parte. Quando for esgotado a minha condição de conseguir aquilo que eu tanto almejo, aquilo que eu tanto quero, quando esgotar, mas não tem mais limite, eu não consigo passar daqui, aí Deus começa a agir. Por isso que aqui dentro desse estudo diz assim: lembre que o milagre é precedido de empenho. E qual foi o empenho de Pedro? Qual foi o empenho daqueles apóstolos que estavam ali naquela embarcação? Jogar a rede novamente. Eles tiveram que jogar a rede outra vez. Houve um empenho. O Senhor Jesus não poderia fazer assim: olha, fiquem tranquilos, porque eu vou fazer com que os peixes pulem dentro do barco de vocês. Ele poderia fazer isso tranquilamente. Poderia fazer tranquilamente. E às vezes é isso que muitas pessoas esperam. Ficam com os braços cruzados, não fazendo nada, esperando que o Senhor Jesus faça um milagre em suas vidas, em nossas vidas, na vida da igreja, em nossas famílias. Ficam com o braço cruzado. E aí o que Pedro e os apóstolos tiveram que fazer? Jogaram a rede novamente. Tiveram que puxar a rede e arrastar com força. O texto fala a respeito disso. Arrastar com força. Poderia tranquilamente eles jogarem a rede, conseguirem 153 peixes e ter uma tranquilidade para trazer. Não, o Senhor está no comando, vai ficar um pouco mais leve, eu vou trazer, vou jogar aqui dentro do barco. Mas não, eles puxaram com força. Com força. O texto é bem claro quando fala a respeito disso. Eles puxaram com força aquela rede para dentro do barco. E é justamente isso que nós também precisamos fazer. O milagre está por acontecer, o milagre está a caminho da tua vida, dos teus negócios, está por vir, está por acontecer a qualquer momento, pode decolar, explodir aí na tua vida um milagre. Mas eu tenho que fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Eu quero me especializar em determinada área. Mas aí você não estuda. Você não procura um curso para fazer. Eu quero decolar dentro da empresa onde eu estou trabalhando, mas aí tem centenas de funcionários. E cada um deles pesquisando onde abre um curso, eles vão atrás e querem fazer um curso. Às vezes a empresa oferece um curso e essas pessoas se colocam à disposição para fazer o curso. Às vezes é cansativo, às vezes é após o expediente da empresa. E eles vão atrás. Por quê? Eu estou fazendo esse curso, mas eu sei que a qualquer momento, de repente, eu posso ser promovido nesta empresa. Tem irmãos aqui que são profissionais e muitos deles já... Quantos cursos irmãos já passaram?
Se são profissionais. E quanto nós estamos buscando o aprendizado, buscando cada vez mais, buscando cada vez mais. Então existe a necessidade de um empenho, Eu quero. Eu consigo, mas através ou por intermédio de um empenho. Então lembre que o milagre é precedido de um empenho. O milagre aconteceu ali com Pedro e com os outros 6, o milagre aconteceu. Mas foi necessário que eles jogassem a rede, foi necessário que eles puxassem a rede, foi necessário que eles fizessem força para trazer os peixes para dentro do rede, para dentro da embarcação. Então é necessário que haja um empenho da nossa parte. Alguns irmãos, eu não sei se é o caso de alguns aqui, mas eu tenho conhecimento de irmãos que às vezes amanhece o dia e eles estão assim, no computador, estudando, se preparando para um concurso, A noite toda estão ali, preparando para um concurso. E às vezes tem que trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte tem que trabalhar, mas vão até altas horas, até 4 horas da manhã, até 5 horas da manhã. Porque eles querem se empenhar, estão se empenhando para conseguir alguma coisa. Para conseguir alguma coisa na vida. E ninguém consegue nada com os braços cruzados, irmãos. Você não vai conseguir nada, nenhum milagre com braços cruzados sem você fazer nada. Nós precisamos nos empenhar para que o Senhor Deus possa desenvolver este milagre e colocar esse milagre ao nosso alcance. Para que esse milagre chegue até a tua vida, para que esse milagre chegue até a tua família, para que esse milagre chegue até a tua empresa, para que esse milagre chegue na sua vida profissional. Há necessidade de um empenho, eu tenho que me empenhar. Mesmo que com isso eu tenha que sacrificar algumas coisas em determinados momentos. Mesmo que com isso eu tenha que abrir mão de algumas coisas que eu tanto gosto, coisas que eu não é que eu adore, mas que eu gosto, eu amo tanto fazer isso aqui, e eu vou ter que abrir mão disso aqui para poder estudar, porque existe um concurso, eu quero prestar esse concurso, eu quero alcançar uma boa classificação nesse concurso. Então, para tanto, eu preciso abrir mão disso aqui. Sábado e domingo, para os homens, é dia de jogar aquele futebol, bater aquela bolinha. Mas se você está focado num concurso, você vai abrir mão daquele futebol. Vai abrir mão daquilo ali. As irmãs também que gostam de assistir algum programa de televisão à noite, mas se estão focadas, numa promoção na empresa, vão parar não vai assistir aquele programa na televisão e vão mergulhar nos livros, estarão mergulhando no computador, para poder aprender um pouco mais, para poder prestar aquele concurso e conseguir uma boa classificação. Então existe a necessidade de um empenho. Na igreja, eu preciso me empenhar cada vez mais para que eu possa ser usado pelo Senhor Deus. Não basta apenas sentar e ser membro de uma igreja, sentar num banco e ser membro da igreja. Não basta apenas isso. Eu preciso me empenhar, eu preciso aprender, eu preciso me colocar à disposição do Senhor. Aprendendo, por exemplo, o irmão sabe que ali existe um mecânico que está acostumado a consertar Brasília, Fusca, Variant, que mais? Carro antigo, Del Rey. Mas ele não avançou. Ele não avançou no aprendizado, ele não avançou. E esse aqui, já existe um mecânico aqui, e esse mecânico, tudo quanto é curso, ele está fazendo. Ignição eletrônica, tudo, ele está estudando. Em qual mecânico você vai levar o teu carro se o seu carro é novo? Se o seu carro é um Fusca, não tem problema, você vai levar naquele lá. Mas se você tem um carro novo, você vai trazer nesse mecânico daqui. É nesse mecânico. E o Senhor Deus também age assim dentro da igreja dele, dentro do reino dele. O Senhor quer usar as pessoas que se empenham dentro do reino dele. As pessoas que se doam, as pessoas que se entregam, as pessoas que têm sede em aprender. E cada vez que eu aprendo mais da palavra do Senhor, mais o Senhor vai me usar. Cada vez que eu me colocar mais assim, abrir mão de algumas coisas, me colocar na obra do Senhor, no reino do Senhor, o Senhor vai me usar para ser bênção em outras vidas. É necessário um empenho. Agora, sentar no banco, ficar com a perna cruzada, com o braço cruzado, é tranquilo. Isso é fácil. Você é uma pessoa salva? Você é uma pessoa salva, não resta dúvida quanto a isso.
Mas imagina você ser bênção na mão de Deus, ser usado por Deus. De repente você olhar para uma pessoa e falar assim: aquele ali é meu filho na fé, aquela ali é minha filha na fé. Esse aqui é discípulos do Senhor Jesus, mas que eu estou orientando. Olha só que coisa magnífica, que coisa tremenda. Se colocar à disposição, igual os irmãos saem para evangelizar à noite, pela madrugada estão aí, saem, doam o seu tempo. Existe necessidade de um empenho. Lembre que o milagre é precedido de empenho. Aí vem o versículo de 8 a 11 e fala assim: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, quando desembarcaram. Viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Não fala que tinha apenas 153 peixes, grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então, irmãos, quando nós observamos essa área aqui do empenho, isso aqui é muito importante para nós que somos servos do Senhor e queremos ser usados pelo Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor. Alguns funcionários reclamam que às vezes estão trabalhando num setor e é convidado a ir para um outro setor. Você pode fazer isso aqui também? Aí você, poxa, mas eu já tenho minha função na empresa, agora estou me chamando para fazer essa outra coisa aqui. Aí você vai contrariado para fazer esse outro tipo de serviço. Quando você está desenvolvendo este serviço aqui, começa a desenvolver esse aqui também, o teu patrão ou o teu chefe chama você para desenvolver numa outra área. Você pode me ajudar nisso aqui? E aí você vai assim, acúmulo de função. Não vão me pagar pelas 3 coisas que eu estou fazendo. Mas o que está acontecendo ali? O seu chefe, o seu patrão está vendo o seu empenho. Ele sabe que tem um potencial, existe um potencial em você. Por isso que ele está chamando você. Por isso que ele está pedindo que você faça, que você execute aquele tipo de serviço. Ele não pediu a qualquer um, ele poderia pedir a qualquer um. Mas a partir do momento que você se dispõe, e a partir do momento que você mostra que você tem um conhecimento, a partir do momento que você se coloca à disposição, sabe, o patrão, o chefe, ele vai lançando mão de você. Daqui a pouco você é promovido. E as pessoas falam assim: como que ele foi promovido e eu não fui? Eu estou há 15 anos na empresa, há 20 anos na empresa, ele tem 5 anos, passou à minha frente. Mas por quê? Por causa disso, porque você se colocou à disposição. E isso às vezes acontece também dentro da igreja. Existem pessoas que chegam na igreja e se colocam à disposição, se lançam nas mãos do Senhor. E ao lançar-se nas mãos do Senhor, o Senhor começa a observar, o Senhor começa a sondar o coração e vê a intenção do irmão, vê a intenção da irmã. E ele fala assim: isso aqui pode ser bênção. Esse aqui vai ser bênção dentro do meu reino. Esse aqui vai ser bênção. E às vezes ficamos assim um tanto quanto preocupados, igual veremos aqui um pouco mais adiante. Ficamos preocupados. Chegou agora e já quer sentar na janela. Chegou agora na igreja e já quer ocupar uma posição na igreja. Eu já estou aqui há 10 anos, o pastor não vê que eu estou aqui há 10 anos na igreja. O pastor não vê que eu estou aqui na igreja há 12 anos. Mas por quê? Chegou na igreja, acomodou. É igual em empresa. É igual na empresa. Você chega na empresa e fica: não, o meu serviço é só isso aqui e não vou fazer mais nada. Vem promoção? Só por misericórdia que você vai ser promovida. Só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia. Serão promovidos aqueles que se empenham. Serão promovidos. Estava uma ocasião dentro do serviço e tinha um rapaz lá que ele pegava a vassoura para varrer, né, a oficina onde trabalhava, o setor que eu trabalhava, e ele pegava a vassoura e saía assim, ó, empurrando lixo, só com uma das mãos. Mas já tinha um outro que pegava a vassoura. Primeiro ele passava pelo rodapé, vinha, passava a vassoura no rodapé todinho em volta na oficina, e depois vinha com as 2 mãos, sabe, com a vassoura. Aí surgiu um momento de promoção. Para quem que eu dei a promoção? Eu era o chefe, eu dei a promoção para aquele que demonstrou que sabia o que estava fazendo, aquele que queria alguma coisa dentro da empresa. Então eu dei a promoção e o outro veio reclamar comigo: poxa, Cláudio,
Eu estou há mais tempo do que fulano dentro da empresa e você dá a promoção para ele. Eu falei assim, mas é lógico. Eu estou te observando há muito tempo o jeito que você varre. Já não é a primeira vez que eu falei, não falei contigo apenas uma vez, falei contigo várias vezes. Varre isso direito. Não, tá limpo isso aqui. Você apenas está tirando alguns elementos que está sobre o piso aí. Você não está limpando o setor de trabalho. Enquanto o outro não. Fulano de tal não. Fulano de tal está demonstrando que sabe fazer e quer fazer o melhor. E assim também é dentro da casa do Senhor. Eu vou tocar, eu vou tocar teclado. Vou tocar teclado na igreja. Qualquer nota que eu tirar aqui tá bom, desde que os irmãos tem um acompanhamento aqui do violonista, tem a bateria, tem o baixo agora, tem o guitarrista, de qualquer vou só no meu feijão com arroz aqui. E de repente surge um irmão na igreja que está fazendo um curso de teclado, e esse irmão demonstra que quer, sabe, e às vezes pede, eu posso dar uma palhinha aqui em cima, e demonstra que está querendo, sabe, mudar, modificar, sabe, alavancar o ministério de louvor. O líder vai olhar e falar assim, peraí, fulano parou no tempo, mas esse está chegando agora e eu estou vendo condições. Então, olha só, a princípio, vamos fazer o seguinte, uma semana a cada um, para não tirar de imediato, uma semana a cada um. Por quê? Porque é que ele se empenhou. E o Senhor Deus quer fazer isso com cada um de nós dentro da igreja dele, dentro do reino dele, irmãos. Ele quer que você se empenhe, ele quer que eu me empenhe cada vez mais dentro do reino dele. Porque aí você tem a possibilidade, tem a oportunidade de ser usado por Deus. É a melhor coisa que possa existir na face da terra, você ser um instrumento de Deus aqui na terra. A melhor coisa que possa existir é você ser usado por Deus. Deus escolher você para você fazer algo dentro do reino dele. Quando ele poderia escolher dezenas, centenas, milhares de pessoas, ele escolhe você, porque ele viu o teu empenho. E Pedro ali, ele se empenhou. O sexto ponto, enfrente o processo de restauração. Já estamos encerrando. Enfrente o processo de restauração. Versículo 15, versículo 17 ao 17 nos fala assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de Jacó, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide de minhas ovelhas. O que nós podemos extrair, o que nós podemos tirar daqui a nível de restauração? Pedro, ele foi restaurado. Ele foi restaurado. E quando surge a restauração de Pedro? Na terceira vez que ele responde a Jesus. É uma palavra muito utilizada a nível de amor. Quando nós falamos em amor, nós utilizamos muito essa palavra, ágape. Amor, ágape, amor, ágape, amor, ágape. E as 3 vezes que o Senhor Jesus pergunta a Pedro, se Pedro o amava, Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas esse amor que Pedro estava falando, não era o mesmo amor que Jesus estava perguntando. Pedro estava falando sobre filia. Filia é amor, amizade, a nível de amizade. É um amor de um amigo. Filia, mas não o amor ágape. Então por isso que o Senhor Jesus perguntou 3 vezes. E na terceira vez Pedro fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então Pedro foi restaurado. E às vezes nós falamos assim, não, eu faço tudo pelo meu Jesus, não, eu faço tudo pelo meu Senhor, não, Jesus está em primeiro lugar. Aí eu lembro, já contei essa experiência aqui na igreja, mas permita-me retornar a essa experiência.
que tinha uma irmã numa igreja que eu pastoreei, a irmã falava assim: eu faço tudo pelo meu Jesus está em primeiro lugar, meu Jesus está em primeiro lugar, eu faço tudo pelo meu Jesus, tudo que eu tiver que fazer eu faço pelo meu Jesus. Pastor, só pode contar comigo para o que der e vier, porque Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Determinado dia fui chamado para fazer uma visita à casa dessa irmã, porque ela estava no litígio, estava em discussão com o esposo. E eu cheguei lá, eu sentei, ouvi as partes, e quis saber o motivo, o porquê que eles estavam brigando. Aí o esposo, ela falou assim: ele não me ajuda em nada. Ele falou: como que eu não ajudo? Eu ajudo, pastor, a minha esposa em tudo. Ajudo a minha esposa em tudo. Não, mas ele é um imprestável. Mas, pastor, simplesmente porque na parte da manhã, quando amanhece o dia, eu não vou lá no quintal e cato, né, os cacos de vidro que o cachorro deixa no quintal. Eu não cato, antes de sair para trabalhar. Eu falei assim: ele tem que fazer isso, porque ele não demonstra amor pelo cachorro. E tem outra, pastor: se ele não catar os cacos de vidro que o cachorro deixa no quintal, não tem escolha. Eu fico com o cachorro e ele vai embora. Eu fico com o cachorro e ele vai embora. E fazia tudo pelo Jesus dela. Então nós temos que observar essas coisas em nossas vidas. Às vezes nós falamos assim: eu faço tudo na igreja, Quando eu falei caco de vidro, os irmãos entenderam perfeitamente, né? Então, eu faço tudo por Jesus na igreja, mas ainda não é uma pessoa restaurada. Briga com todo mundo. Não senta ao lado de um irmão. Se pede para trocar os elementos da ceia, principalmente o cálice com suco de uva, trocar com alguém. Se eu vejo que aquela pessoa está ali, eu dou a volta e vou lá e busco um outro irmão, busco uma outra irmã. Não houve uma restauração. Existe a necessidade de uma verdadeira restauração dentro de cada um de nós, ou daqueles que precisam ser restaurados. Há uma necessidade que o Senhor trabalhe na vida daqueles que querem ser restaurados. Agora existem pessoas que não querem ser restauradas. Existem pessoas que falam: não, eu vou continuar desse jeito aqui. Eu amo meu Jesus, faço tudo pelo meu Jesus, mas não são restauradas. Não querem, não se permitem ser restauradas. Então, enfrente o processo da restauração. Sente e aprenda com quem tenha condições de ensinar você. Senta e aprenda pelo menos aquilo que o pregador está aqui à frente, aquela irmã, o irmão, o jovem, o adolescente ou uma criança que estiver aqui à frente pregando. Aprenda com essa criança. Permita-se ser restaurado pelaquela palavra. Aquela palavra não é daquela criança, aquela palavra não é daquele adolescente, aquela palavra não é daquele jovem, aquela palavra não é daquele adulto, aquela palavra não é daquele pastor, aquela palavra é do Senhor. Então eu tenho que me permitir ser restaurado pelo Senhor. Não apenas eu tenho aquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Mas tudo pelo meu Senhor. O Senhor não está em busca daquelas pessoas que querem fazer de tudo, mas esquecem, deixam de cultuá-lo, deixam de celebrar o seu santo nome. No número 7, nós avançamos falando assim: confie sempre na soberania do Senhor. Interessante também, e algo que acontece muito dentro da igreja, versículo de 21 a 23, vamos ler esse versículo, depois eu retorno para fazer um comentário. Quando Pedro viu quem? Viu João. Quando Pedro viu João, perguntou: Senhor, e quanto a ele? No caso, João. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Deu uma pedrada nele, né? Jesus deu uma palavra para Pedro ali. O que importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Irmãos, uma coisa também que nós precisamos entender dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Eu não gosto de me referir igreja, eu gosto de me referir reino de Deus. Confie na soberania do Senhor. Às vezes nós estamos preocupados
por que esse irmão e não eu? Por que esse irmão está junto comigo, está junto com a gente aqui? Foi justamente, deu uma crise de ciúmes em Pedro. Uma crise de ciúme. Por quê? E às vezes acontece isso dentro da igreja. Alguém é convidado pelo pastor para ocupar um ministério, ser líder de um ministério dentro da igreja, e aí o outro fala assim, mas por que eu não fui chamado? Por que eu não fui? O Senhor sabe de todas as coisas. E antes que alguém seja chamado para liderar um ministério, existe um processo de oração. Existe um processo de oração. Existe um processo de observação. Existe tudo isso. Então, o chefe numa empresa, ele sabe, ele conhece os seus funcionários. Ele sabe perfeitamente. Um professor numa classe, ele conhece os seus alunos. Ele sabe quem é quem dentro de uma sala de aula. Ele sabe. E dentro de uma igreja, o Senhor Deus também sabe quem é quem dentro de uma igreja. E quem está à frente da igreja também sabe quem é quem dentro da igreja. E a quem o Senhor pode chamar para trabalhar, para liderar aquele ministério. Pedro teve uma crise de ciúmes. Por que ele? Por que João está seguindo a gente? Embora João fosse aquele apóstolo amado, né? Fosse o apóstolo amado. Mas aí é uma coisa que nós precisamos entender. Principalmente aos líderes, a palavra direta aos líderes. A palavra direta aos líderes. Nós não podemos dar preferência a quem demonstra um maior amor por nós, se ele não demonstra um grande serviço. Nós não podemos promover ninguém, em outras palavras, não podemos promover ninguém por amizade. Não se pode dar um cargo, um ministério na igreja por amizade. Não se pode convidar um irmão para ser diácono na igreja apenas por amizade. Há necessidade de saber se aquele irmão preenche todos os requisitos para ser um diácono. Em saber se ele tem o dom de serviço. E é justamente isso que as pessoas não entendem. É justamente isso que as pessoas não entendem. E Pedro ficou assim um tanto quanto chateado com relação. Por que ele está seguindo a gente? O meu negócio é com o Senhor. Por que João está vindo atrás? Manda ele embora. Manda que João saia daqui. Mas confie sempre na soberania do Senhor. O Senhor sabe perfeitamente o que faz. Já partindo para a oitava parte, já finalizando, mantenha sempre a fé, é a parte para nós preenchermos, ok? Mantenha sempre a fé e a esperança que Jesus fará sempre mais. Mantenha sempre a fé e a esperança que Jesus fará sempre mais. Sempre mais. Versículo 24 e 25 nos diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João tinha valor? João tinha muito valor. Tanto é que ele escreve o Evangelho, João escreve depois as cartas, João depois escreve Apocalipse. João era uma pessoa muito importante. Mas o Senhor chamou Pedro. Apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Porque o Senhor sabia, conhecia perfeitamente o coração de João, conhecia perfeitamente o coração de João. Tudo tranquilo no coração de João, tudo tranquilo no coração de João. Mas a soberania de Deus sobre a vida de Pedro. Pedro, apacente as minhas ovelhas. E é justamente isso que o Senhor quer fazer, justamente isso que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Com cada um de nós. Nesses encontros, o Senhor está tendo um encontro com cada um de nós diariamente. Aqui foram 7 encontros, mas o Senhor tem feito encontros diários com cada um de nós. E tem nos experimentado, tem colocado algumas coisas em nossas mãos e quer saber, está vendo a nossa reação. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, que está no slide, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Em Apocalipse 3:20 nos diz ainda: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
É um texto que já falei aos irmãos aqui nessa igreja, e os irmãos já ouviram diversas mensagens evangelísticas falando: Jesus, eis que estou à porta e bato. Olha, Jesus está à porta, está batendo, e existe uma chave. Os irmãos sabem perfeitamente essa mensagem. Existe uma chave que só está pelo lado de dentro, e é só você que pode abrir o seu coração. Mas só que Jesus está falando isso aqui à igreja dele. Jesus não está falando isso aqui para os, poderia dizer, neófitos, poderia dizer os gentílicos. A palavra normal seria gentílicos. Jesus não estava falando isso para o povo gentílicos, ou gentílico. Jesus estava falando aqui, utilizando essa expressão para abrir a porta, à igreja dele. E a igreja dele somos nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ele comigo. E aí, em outras palavras, em outro versículo, ele diz o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu espero que os irmãos tenham tirado proveito destes 7 encontros do Senhor Jesus dentro deste Evangelho de João. Eu espero que os irmãos tenham tirado algum aprendizado. Eu espero que os irmãos tenham guardado, alguns tenham guardado as folhas ou algumas folhas para poder auxiliar de repente alguém no seu setor de trabalho, na escola, na vizinhança, na parentela, na família. Eu espero que os irmãos tenham tirado algum proveito desses estudos, porque são estudos que foram elaborados com uma grande seriedade e com o intuito de uma melhora na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. E eu espero que os irmãos tenham... Não é apenas falar assim, ter gostado do estudo, porque a ideia aqui não é gostar do estudo. A ideia é eu colocar em prática o que eu ouvi. Eu preciso colocar em prática. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim continue nos guardando. E lembrando que a partir da próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, nós iniciaremos com uma outra série de mensagens. E uma mensagem que o irmão Silvio parece que chegou até a colocar, assim, dar um destaque no domingo à noite, ele colocou ali para nós vermos. Então vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele continue nos auxiliando, continue nos ajudando, e que esses encontros nunca cessem em nossas vidas, que possamos sentir e também atender o convite do Senhor Jesus para esses encontros. Meu filho, minha filha, eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Não ouvi direito. Eu quero falar contigo. Estejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, queremos te render graças por estas semanas que nós passamos aqui, por todos os teus servos que contribuíram, ó Senhor Deus, para que esta mensagem, esta série de mensagens, fosse proclamada, ó Senhor Deus, a cada um dos teus filhos, desde os teus servos no som, na mídia, ó Senhor Deus, nas mensagens, naqueles que tiraram proveito para poder passar essa palavra a outras pessoas. Muito obrigado, ó Senhor. Continue nos usando. E continue, ó Senhor Deus, trabalhando, nos tornando sensíveis a cada dia, a fim de que possamos ouvir o teu chamado para um encontro. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.